Saudamos todos os que sintonizam o grupo de Conexão Bíblica na paz de Jesus Cristo. A mesma paz que ele anunciou aos apóstolos depois de ressuscitado. E que é a paz que nos coloca na presença do assunto nosso, que é o Espírito Santo. Essa certeza de que ele está conosco e que pode fazer deste momento que nós vamos tratar aqui um momento cheio de vida, porque o Espírito Santo é um espírito de vida e ele veio para nos conduzir à vida eterna. Então, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos a Deus em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa falar por meio de quem está anunciando aqui e possa também abrir os ouvidos, possa trazer revelação àquele que está prestando atenção nessas palavras e que a própria palavra de Deus, que vai estar aí sendo transmitida, contenha toda a vida que Cristo destinou a cada um de nós. Isso pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, estamos aí dando continuidade a esse assunto do Espírito Santo. É um assunto muito rico e que nós precisamos dar toda a atenção a isso. Muitas vezes a gente ouve falar do Espírito Santo, diz que está conosco, mas é uma coisa tão superficial, tão assim, é quase um assentimento mental, uma concordância só com isso. Não existe essa ciência da presença dele e não existe essa interação que é o mais importante com ele, né? E a gente está aqui para estimular essa possibilidade para todos, para quem está falando, para quem está ouvindo. É preciso, a gente tem aprendido e tem insistido que há uma interação entre nós e Deus. Ele prepara tudo, está tudo encaminhado, Jesus veio, fez tudo o que era necessário, mas tem a nossa parte. E essa nossa parte é totalmente possível a qualquer ser humano, mas precisa que se exerça essa parte, né? E foi assim que a gente tem tratado todos os nossos assuntos. E estamos agora caminhando nesse assunto do Espírito Santo. Ele é extraordinário, é uma coisa realmente que tem que ser fomentada, tem que ser falado, tem que ser insistido para que se abra os nossos sentidos, o nosso entendimento para o que é essa pessoa que caminha conosco, né? O que ela representa ao nosso lado. Todos sabem, ele representa o próprio Jesus. Nós, ao recebermos o Espírito Santo, nós estamos exatamente na mesma condição dos apóstolos, quando encontraram Jesus e foram chamados por ele e começaram a caminhar com ele. Essa é a mesma condição que o cristão deveria ter consciência. O próprio Jesus está aqui, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, tudo que é dele é de Jesus e tudo que é de Jesus é dele. Bom, mas vamos adiante, né? Nós estávamos vendo que todo esse processo da vinda do Espírito Santo, ele começa com a vinda de Jesus ao mundo e todos os ensinamentos de Jesus que foram apontando para aquele momento da sua morte e ressurreição, em que seria o evento totalmente necessário para que o Espírito Santo fosse colocado no mundo. Isso nós vamos desenvolver aqui ao longo do nossa reflexão sobre o Espírito, mas a morte e ressurreição de Jesus era totalmente necessária para que o Espírito Santo viesse. E nós vimos que alguns ensinamentos, né, os mais profundos, foram registrados lá por João, naqueles capítulos em que Jesus separou-se com os discípulos, com os 12 apóstolos, com os 11 apóstolos, 12, porque Judas estava junto, na hora que eles foram para a ceia, e a partir dali vem os ensinamentos registrados no capítulo
13, 14, 15 e 16 e 17 de João. Tratamos sobre estes capítulos porque eles são ali. Jesus estava indo embora e deixando o que ele gostaria de cada um daqueles que estavam ali, e também estava delegando a eles uma obra enorme que se estendeu até nós e que está aqui agora passando adiante por meio daqueles que recebem os frutos dessa obra, né? Então, esses ensinamentos, eu sempre insisto, volte a eles sempre, vai sedimentando dentro de você mesmo, né? Porque estão ali as coisas importantes, elas são repetidas nos outros evangelhos, dos outros apóstolos e nas cartas, mas ali é um meio da gente ir esclarecendo qual é o propósito de Deus. E o propósito de Jesus, no final das contas, diante de Deus, ele deixou ali naquela oração sacerdotal, e são esses que estão escritos aí na tela, porque ele estava indo para junto do Pai, né? E nós sabemos que aqui, tudo aquilo que Jesus pede ao Pai, ele recebe. Ele mesmo disse isso. E quando ele orou ao Pai uma vez, as pessoas estavam junto, e o Pai respondeu em voz audível, né? E ele falou: Pai, bem sei que sempre me ouves, mas esta voz veio para que eles creiam, aqueles que estavam do lado, né? Então, nós também sabemos disso, mas só que tem algo que pode se opor a isso. E é algo tão simples, pessoal, que vale a pena a gente chamar a atenção. É a nossa própria vontade, é a nossa própria determinação. Isso Deus não vai tocar. Ele não vai forçar ninguém a ser salvo, ninguém que não queira. Até mesmo nós vamos falar de Paulo. Paulo estava numa condição totalmente dispersa de Deus, apegado a tradições, a regras e coisas desse tipo, mas o seu coração era um coração que queria Deus, né? Então isso é necessário, isso é uma coisa que é importante, né? Então o que pode se opor a esses propósitos que a gente comentou, estão aí na tela, é a nossa vontade. Nós temos que julgar a nossa vontade, porque Deus é capaz de mudar a nossa vontade, se nós pedirmos. E aí nós vimos a oração em nome de Jesus, que é o mecanismo para a gente mudar o nosso querer, né? Bom, nesses 7 pedidos que ele fez ao Pai, em nosso favor, né? Fica revelado, se a gente vai lendo aquelas palavras, que por 3 vezes ele fala da alegria. E nós já comentamos isso. Então hoje eu queria deixar aqui bem claro, né, que a gente já falou, mas consolidando esse ensinamento, um propósito de Jesus para nós é que nós tenhamos alegria em 3 níveis. Porque a alegria é um sinal de conquista, de ter atingido o propósito, né? E ele definiu em 3 aspectos: alegria completa, alegria perfeita e alegria plena. Elas têm estes nomes em função da aproximação que elas estão de Deus, né? E nós vimos que a Bíblia é um todo, né? Ela é totalmente intercambiável lá, vamos dizer assim, assuntos desde o Velho Testamento, mesmo dentro do Novo, tudo vai se comprovando, né? Então, nós pegamos esses 3 níveis de alegria e comparamos com aquilo que está lá nas cartas de Pedro. Na carta de Pedro, é a 2ª carta de Pedro, no 1º capítulo, aquele ensinamento dos 7 passos, né, que o cristão tem para chegar à comunhão total com Deus. Por isso que eu comparo esses 3 níveis aí de alegria com degraus, né? O primeiro degrau, a alegria se torna completa, no 2º degrau se torna perfeita, no 3º degrau se torna plena, e esses degraus são a aproximação de Deus, cada vez mais próximo de Deus, né? É um caminho maravilhoso para o cristão.
É um caminho de alegria, na medida em que ele vai tomando consciência destas coisas. Aqueles passos de Pedro estão aí resumidos na tela. Pedro estava falando que o cristão deve começar na fé, mas ele não pode parar na fé. A fé é essencial, a fé vai estar sempre presente. Sem ela, nós não somos justificados a ponto de receber todas as dádivas de Deus, porque a justiça de Deus não pode ser tocada, né? Ela tem que ser totalmente perfeita. E, portanto, a fé é que nos justifica, não as nossas ações, mas a nossa fé, né? Então, ela começa na fé. O primeiro degrau começa na fé, e essa fé deve se unir à virtude, que nós já falamos, virtude é uma ação do homem, é uma busca do homem. Ele tem que buscar o conhecimento. E é quando o cristão, pela fé, começa a buscar o conhecimento, seja através do conhecimento que existe na igreja, mas especialmente o conhecimento que está nas Escrituras, que está na Bíblia. A hora que o cristão pessoalmente começa a ir buscar este conhecimento, ele está dando oportunidade, eu estou falando do cristão, aquele que é convertido e batizado. E, portanto, mesmo que ele não tenha ainda uma grande consciência disso, ele tem o Espírito de Deus. E ele tendo o Espírito de Deus, se ele unir a fé à virtude, ele vai ter a ciência, que é a revelação. A revelação é algo que o Espírito está lá para conceder para aquele que busca, aquele que está procurando, ou seja, uniu a fé à virtude, recebeu a ciência. E o que é essa ciência? É conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é um mandamento dele. Ele resumiu em amar como ele amou, né? Então, conhecer isso, porque isso não é uma coisa muito abrangente, amar como Jesus amou, mas conhecer isso para as várias situações da nossa natureza é algo que acontece quando a gente dá esses 3 passos aí. A fé, mas a virtude, que é a busca ali na palavra, nas pregações, né? Ir refletindo sobre isso, o Espírito Santo vai trazendo ciência. E aí, quando você vai conhecendo qual é a vontade de Deus para você, a alegria começa a penetrar em você. Você está sabendo o que o teu Senhor quer. Você já não é mais um servo que não sabe servir. Agora você está começando a conhecer o que teu Senhor quer. E isso é alegria completa, né? O segundo degrau, alegria perfeita. Quando o que acontece? Olhando lá para a carta de Pedro, né? A segunda carta, no capítulo 1, ele vai falar. Então, o primeiro passo, unir a fé à virtude. O segundo, a virtude à ciência. O terceiro passo, unir a ciência à perseverança, à temperança. Está invertido aí, né? A temperança. Inverti as duas palavras. Então, unir a ciência à temperança. O que é essa temperança? É uma palavra estranha, a gente não costuma usar hoje em dia com frequência, mas a temperança tem a ver mesmo com tempero, tem que estar na medida certa. Então, aquele conhecimento, ele tem que ter um cuidado. Aquela ciência que veio tem que ter um cuidado com ela, porque ela tem um ponto exato. Tem frases na Bíblia que deixam a gente até assustado quando lê, né? Aquela frase assim: não sejas demasiadamente justo para que não te tornes estúpido. Mas como? Justiça, quanto mais, não é melhor? Né? A gente já falou disso outras vezes, né? Mas não é. Existe o ponto da perfeição. Toda a revelação da palavra de Deus, ela não pode ir a excessos. Foi a excessos, deixou de ser algo perfeito e passou a ser algo que é próprio daquele que está exagerando. Ela saiu, vamos dizer assim, a perfeição é o pico da montanha. Qualquer passo adiante desce, né? E o que está antes de chegar lá ainda está abaixo. Então a temperança é essa força do Espírito, é o Espírito que faz isso, que vai tomando a palavra de Deus nos vários aspectos, e aquilo que está revelado começa a ser lapidado, limitado por outras partes da palavra de Deus. E vai sendo, então, definido claramente dentro de nós o ponto do equilíbrio, né? Aí sim, eu estou já agora com exemplos disso, né? São fanatismos, pessoal.
coisa que está dentro da palavra, mas a pessoa leva aquilo para uma atitude fanática, uma atitude que começa a dar àquilo um valor acima do que ele tem. Ele tem uma função exata naquela posição que ela está, né? E muitas vezes a pessoa pensa que deixar tudo é ir viver numa caverna, coisas desse tipo, já perdeu, saiu da temperança, né? Então, esses aspectos a gente vai aprendendo com a ajuda do Espírito Santo, né? A hora que você chegou na verdade, você tem confiança ali, ela é coerente com o todo da palavra, aí você vai ter que perseverar nessa verdade. Então aí vem, uniu a fé, a ciência, a temperança, perseverança, né? Quando você começa a perseverar, aí então, o que é essa perseverança? Essa perseverança é eu começar a ver o que é aquela história de olhar na palavra, ver Jesus e depois olhar você no espelho e ver você. Se você vê diferenças, isso é uma coisa que acontece com frequência, você começa a detectar que você devia ser de uma maneira nova para determinadas situações, a maneira de Cristo. Então, quando você está percebendo isso, você vai querer se policiar para mudar, né? É lógico que você não tem força para isso, é isso que precisa saber, não temos, mas temos a oração em nome de Jesus. E aí é que é preciso permanecer até que aquilo que distorce a imagem de Cristo em você, em nós, até que isso seja removido, não pelo poder nosso, não pelo esforço nosso, mas pelo poder do nome de Jesus. E nesse instante, aquela área da sua natureza, porque a nossa alma é grande e tem muitos aspectos, mas naquele aspecto você atingiu o que se chama piedade. Então aí esses 4 passos se unem àqueles 2 primeiros, né? Aquele primeiro, que era unir a fé à virtude, a virtude à ciência, e depois mais 3 passos, a ciência, a temperança, a ciência, a temperança, a perseverança e a perseverança, a piedade, né? Então, essa condição aí que nós chegamos, piedade é quando aquela a característica nossa se tornou característica de Cristo. Por que é piedade? Piedade não é ter dó, tá? Piedade é ser pio, estar em união, comunhão com Deus. Então, quando você lê piedade na Bíblia, saiba que está falando aquela pessoa piedosa é a pessoa que tem comunhão com Deus, tá? Essa comunhão com Deus é que nos faz chegar na alegria perfeita. Porque agora nós percebemos, Jesus, naquele aspecto, está em mim. É lógico que isso é um processo cíclico, todos os passos são cíclicos. É como uma espiral, você vai subindo cada vez mais alto nessa escalada para a natureza de Deus, tá? Então, esse processo todo, ele acontece muitas vezes, né? A gente vai atingindo áreas em que ficamos verdadeiramente com a natureza do próprio Deus, de Jesus Cristo, né? No nosso modo de ser, né? Então, nesse momento que acontece o que nós chamamos de transformação, porque nós permanecemos no mandamento, recebemos a resposta de oração em nome de Jesus, quando essa resposta vem, e é esse o termo que Jesus usou para explicar a alegria perfeita, ele disse quando a sua alegria será perfeita quando você estiver recebendo a resposta da oração em nome de Jesus. E é justamente por quê? Porque aí se atinge naquele aspecto a piedade, está se conformando a Cristo e está em comunhão com Deus. A comunhão está acontecendo de modo crescente, né? Mas ela vai se tornar plena, quando? Quando a piedade, aquele passo que você atingiu, ela vai se espalhando e vai crescendo, tornando você uma nova natureza, que é uma natureza de amor fraterno, e o próximo passo, então, o amor ágape, o amor próprio de Deus, que é um amor capaz de dar a vida. Esse é o amor fraterno, é aquele que nós temos entre nós. O amor ágape é aquela disposição de oferecer tudo, até a própria vida, para cumprir a vontade de Deus, né? Este amor não necessariamente a pessoa vai
sofrer um sacrifício por causa disso, mas se for necessário, se for para que se espalhe este amor de Deus, então ela está disposta. Essa situação é o máximo, é o lugar pleno. Aí você já está numa condição que não depende mais de nada do mundo. Você está disposto a abrir mão da vida, então não depende mais deste mundo, não pertence a este mundo, e vai poder dizer, como Paulo disse, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Frase do apóstolo Paulo, né? Bom, esses 7 pedidos são o propósito de Jesus para nós. Agora nós vamos ir adiante, né? Agora nós vamos começar a ver que Jesus fez isso, chegou lá, deu a vida, chegou nessa condição aí de plenitude de Deus, né? Deu a vida em nosso favor, né? Por nós. Esse gesto era totalmente necessário, essa situação deveria se cumprir, porque o que é mais precioso para nós, essencial para nós, só aconteceria se ele fizesse isso e abrisse a possibilidade de aquele que crer nele receber o propósito de toda essa obra, que é o Espírito Santo. Só isso, só depois disso é que ele pôde derramar o Espírito Santo. Então, após aquela conversa com os apóstolos que nós tratamos até aqui, né, Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou e começou a aparecer aos apóstolos. Ali tem alguns ensinamentos que nós vamos tentar trazer aqui com mais detalhes, né? Então, após a ressurreição, crendo no ressuscitado. Procurei estes versículos nos 4 evangelhos, porque todos eles tratam desse momento. Foi um momento importante para toda a humanidade, importante para nós agora, importante para aqueles que virão, né? Então, procurei nas 4 versões, porque a gente sabe que tudo que Deus faz, eu insisto nisso daí para que vá sedimentando no nosso entendimento. Tudo que Deus faz, ele se cumpre em nós com o nosso consentimento. Portanto, até transferir a palavra dele para a Escritura Sagrada, ele usou 4 apóstolos, né? Usou 4 pessoas que escreveram, né? Para que aquilo que eles absorveram das diferentes maneiras, e que era verdade, porque eles estavam ali para receber aquela palavra, pudesse, junto, revelar completamente a vontade de Deus. Porque, mesmo na limitação de cada um, se um passa por cima de algum aspecto, o outro complementa aquele aspecto, e assim vai se tornando aquela palavra como a essência do que Jesus queria transmitir, né? Então, vamos olhar nessas 4 versões aquilo que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus Cristo. E olha só quais são os temas. Eu separei os temas, olhando nessas 4 versões, o que Jesus insiste nas aparições, né? Ele fala da paz, que é uma coisa importante. A paz é uma coisa importante para nós. Nós já falamos disso, mas veja, após a morte e ressurreição de Jesus, aquele que crê em Jesus entrou numa situação nova de vida, em que ele agora está separando-se do mundo, se tornando a cada dia mais íntimo de Deus, e esse aspecto vai acontecendo na medida que ele, desde o primeiro dia da conversão, tem um ajudador, uma força com ele, alguém que é garantia dessa paz. E essa consciência o cristão precisava ter, nós precisamos ter. A gente precisa se policiar disso, muitas vezes, porque a gente começa a se agitar diante das circunstâncias. Então, um tema importante é a paz. Outro assunto, Jesus vai confirmar, ele quer confirmar e quer chamar a atenção para a condição de ressuscitado. É uma condição diferente. Ele não está aparecendo em espírito. Ele está aparecendo com um corpo. É algo que não tinha acontecido nunca, né? Espíritos apareciam, teve contatos, espíritos com humanos ao longo da história da humanidade, mas
um corpo ressuscitado, essa é a confirmação que Jesus quis deixar para nós. É o destino do ser humano. Deus fez o homem para que ele morresse e ressuscitasse num corpo eterno. E isso se cumpriu por meio de Jesus Cristo, já que o primeiro Adão falhou. Mas Jesus veio como novo Adão e cumpriu isso. Então a confirmação da ressurreição é esse corpo ressuscitado. Ele mostra e chama atenção para isso. Terceiro aspecto é um entendimento que se abre. É uma coisa interessante. Todas essas coisas que eu falo estavam anunciadas no Velho Testamento, tá? E ela vai se cumprindo no Novo, né? Mas essa questão da revelação, esse novo nascimento, Jesus deixou claro naquela conversa que eu já insisti e falei muitas vezes com Nicodemos, né? Que era um homem esclarecido, um homem com inteligência, né? Como tem muitos no mundo hoje, a inteligência chega a limites nunca atingidos e está sempre procurando mais desafios, né? Porém, para entender as verdades que são eternas, a mente humana não consegue e vai precisar de algo novo, né? Algo novo que foi dado só em ambiente de aliança. Quando Deus decretou a aliança com Israel por meio de Abraão, e não era aliança com uma pessoa, era com a descendência de Abraão, ou seja, com uma nação, ele começou a permitir que eles tivessem alguma espécie de revelação. Mas ela se torna completa, plena, agora, com a condição que veio por meio de Jesus Cristo, que é a possibilidade do homem nascer de novo. Essa revelação, esse novo nascimento, Jesus vai tocar nesse assunto, nesses momentos após a ressurreição. Depois, ele vem falar daquilo que é o centro do nosso assunto, da promessa que estaria para aquele que vai começar a andar na paz, que vai ter a plena fé na ressurreição, que vai ter a revelação através de um renascer, de um renascimento, e vai receber a promessa. A promessa que estava lá no Velho Testamento, estava lá guardadinha, já anunciada, e que deveria de se cumprir nesse dia. Então Jesus fala sobre essa promessa, que é a presença eterna daquele que está conosco, daquele que é o tema do nosso assunto agora, o Espírito Santo, né? Depois ele fala de um envio ao qual que foi dado aos apóstolos e que se estende a todos nós. Somos enviados, e fala sobre a multiplicação que está relacionada com isso, que é a multiplicação daqueles que, cheios da vida de Deus, renascidos em Cristo, podem agora gerar outros mais como filhos de Deus, dessa multiplicação. Então, esse é o tema das quatro versões. Vamos só passar por elas, para isso ficando sedimentado com a gente, né? Nem todos tocaram em todos esses temas que eu disse, mas eles vão se complementando e vai ficando cada vez mais claro para nós, né? Então vamos pegar primeiro o Evangelho de João, está tudo no capítulo 20, né? Essa primeira parte aí, esses versículos que estão na tela, todos eles, né? Então João, ele cita dois dos temas, no versículo 20 em diante, dois dos temas, que é a paz e a confirmação, e depois vai repetir de novo a paz, a revelação e a multiplicação do versículo 21 em diante, né? Então vamos lá. Primeiro, João, capítulo 20, versículo 19. Né? Versículo 19 diz assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde estavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Está vendo? Começa aqui. A partir de agora vocês vão entrar numa paz que se estende por toda a sua existência e que deve ser zelado por ela, né? A paz esteja é uma ordem, sinal que nós temos que acolher isso. A paz esteja convosco.
Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então estava mostrando, ó, minha mão ferida, olha meu lado aberto pela lança. Isso é um sinal para que vocês saibam que eu ressuscitei. E eu sou o primeiro homem ressuscitado. Não havia acontecido isso em lugar algum. Pessoas tinham revivido, né? Mas a ressurreição dos mortos mesmo se cumpriu aí. Morrer e reviver no mesmo corpo é uma coisa, mas morrer, deixar este corpo e ressurgir num corpo glorioso é algo que aconteceu com o primeiro que trilhou esse caminho. E esse primeiro é o próprio Jesus Cristo. Então, mostrou-lhes as mãos e os lados, e os discípulos se alegraram, né? Nessa hora eles viram o Senhor e tiveram aquela alegria, tiveram aquele primeiro impacto da paz, que Jesus estava de novo com eles, né? E aí, no versículo 20, ele vai continuar falando da paz, agora vai falar do que é essa revelação, esse novo modo de compreender as coisas, e da multiplicação. Então, como é que ele fez isso? Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. A paz é importante, vamos guardar isso aí. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Olha o envio aí. Tá? Aqui nós temos que saber que há um destino para aquele que adquire essa paz, que crê na ressurreição e que recebe Jesus como Senhor. Então, para esse aí, ele recebe um mandamento. Eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então vamos ver que esse texto tem algumas coisas para a gente refletir. Primeiro, qual é a razão do envio? A razão do envio é que está escrita aí no último versículo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. O que significa isso? Desdobrando, né? Aqueles a quem os apóstolos anunciassem e estas pessoas crescem, então elas teriam, no momento da fé, a possibilidade de reconhecer-se pecadores, porque todo homem não cumpre a justiça de Deus. Em todo homem o pecado está lá, está desde Adão e mesmo por nós mesmos, né? Ao longo das linhagens, das gerações, cada vez mais acumulamos valores pecaminosos dentro de nós. Valores são coisas que são armazenadas em nosso espírito, mas esse reconhecimento de que somos pecadores neste momento, né? Neste momento, diante daquele que está anunciando a verdade, dá a possibilidade de sermos totalmente perdoados, sem ter feito nada, basta crer, né? Então, essa ação fica na mão daquele que creu. Ele pode levar isso para os outros. E aquele a quem ele apresentar isso e se acolher, então serão perdoados. Agora, aqueles que, se o homem não fizer isso, aquele ser vai continuar na sua própria natureza, no seu próprio modo de ser e, portanto, guardando os seus pecados que estão lá naquele íntimo dele, que é o seu espírito, né? Então, esse envio é porque é necessário que se multiplique para que se cumpra o plano de Deus, a quantidade daqueles que vão, durante toda a existência da humanidade, até a segunda vinda de Cristo, completar o número dos filhos de Deus. Então estamos entendendo aí. Mas o que seria esse sopro? Soprou sobre eles dizendo, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha vindo a eles? Não, né? O Espírito Santo é bem conhecido de todos os cristãos, né? Foi em Pentecoste, ainda ia passar um tempo, não tinha descido o Espírito. Então o que será que é este sopro, né? Esse sopro que Jesus trouxe àqueles apóstolos, como uma figura de algo que seria necessário para que se recebesse o Espírito Santo.
Esse sopro nada mais é do que o mesmo sopro que Deus fez quando criou o primeiro homem e soprou sobre ele o Espírito, e ele se fez alma vivente. Aquele homem tinha esse mesmo sopro. Esse sopro é o Espírito, é o lugar. Nós sabemos que nós temos que ir sempre lembrando tudo que a gente tem falado. O ser humano é composto de 3 partes essenciais, né? Que são o corpo, que é a parte material, a alma, que é o lugar das decisões, é o nosso eu, onde a gente gera as nossas ações, ali é que são geradas as nossas ações. Então, a alma é esse lugar de controle, né? E depois, então, o nosso intelecto, nossos pensamentos estão ali na alma, né? Mas tem uma terceira parte, que é o espírito, e ali estão os propósitos, o que nos leva a agir, o que influencia a alma a tomar as decisões. Então, esses 3 aspectos estão no homem. O sopro que Adão recebeu, na hora do pecado, ele se tornou um espírito destinado à morte. Por isso que a morte entrou a partir de Adão, né? Agora, com o sopro de Jesus, nós temos a possibilidade de renovar esse espírito, um espírito novo, de filho do homem mesmo, mas novo, que é capaz de acolher as coisas do Espírito Santo. Isso vai ficar claro quando a gente vê o texto de Lucas, que vem na sequência, tá? O texto de Lucas vai explicar melhor isso aqui, vai ficar mais fácil de a gente entender, né? Então, vimos aí aqueles aspectos: a paz, a confirmação, essa revelação que veio com esse sopro, e depois, então, o envio, né, que é para multiplicar, para o evangelho se espalhar. Vamos ver, então, como que Lucas tratou disso. Bom, primeiro, Lucas foi um texto um pouco mais longo, está dividido também em paz e confirmação, e depois continua na revelação, né? Lucas 24 falou da paz e da confirmação. Enquanto ainda falavam destas coisas, Lucas estava registrando o que aconteceu com os discípulos. Jesus tinha morrido, eles saíram meio desanimados, alguns discípulos foram por um caminho através de Emaús lá, né? E viram Jesus. Ele apareceu lá, caminhou com eles, aquele texto dos discípulos de Emaús. Mas quando Jesus desapareceu dentre deles de junto deles, e eles tiveram consciência de que era Jesus mesmo, eles correram para anunciar aos outros. E estavam lá, junto com os outros, falando do que tinha acontecido pelo caminho, né? E Jesus, de repente, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Então você vê que registrou também a questão da paz, né? A partir de agora vocês podem ter paz, porque não estão mais sozinhos, né? E diz o seguinte na sequência: bom, perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que estas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. Então você está vendo que Jesus fez questão de mostrar isso. Estava lá no outro texto, aqui está mais detalhado, fica mais claro que era importante saber. É um espírito, não é um espírito, né? Ele até explica na frente, ó: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então é algo diferente, né? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Está vendo como complementa o ensinamento? A Bíblia, os evangelhos foram feitos em 4 versões por isso. Os assuntos similares, tem assuntos que está só num ou só em 2, mas quando tem similaridade, vai trazendo detalhes que se complementam, né? Mas o assunto é esse. Por enquanto, a paz e a confirmação. Ele ressuscitou e provou. E nós devemos, já a partir deste momento, ter a paz, né? Continuando, ainda em Lucas, né? Crendo no ressuscitado. Bom, é isso que é o nosso assunto. Lucas 24 vai falar também da revelação e da promessa,
Como é que ele mostra a revelação? Que lá no outro ele falou, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Como é que Lucas registrou isso? Aqui fica mais claro para nós, tá vendo? Vamos lá. Depois lhes disse, isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você vê como o Velho Testamento é uma prévia de tudo que aconteceria no Novo Testamento, né? Então, essa capacidade de usar esses dois recursos ajuda bastante naquela história da temperança, do equilíbrio, porque você vai aprendendo as coisas e elas têm que ser coerentes. A Bíblia não se desdiz, tá? Bom, era necessário que se cumprisse o que estava escrito, né? Abriu-lhes então o Espírito, olha o sopro aí, ó. Abriu-lhes o Espírito, abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então está vendo que é uma questão de entendimento? É isso que eu queria mais uma vez falar. O homem mais inteligente do mundo, se ler a Bíblia sem ter se convertido, sem receber o Espírito Santo, vai entender as coisas de uma maneira dentro do raciocínio humano e não vai pegá-las na profundidade em tudo o que elas são. Porque é só com o novo nascimento que isso é possível. E esse novo nascimento acontece quando a gente é batizado, crê em Jesus Cristo e crendo em Jesus Cristo, o declara Senhor da nossa vida. O que é isso? Está declarando que agora você está entregando sua vida na mão deles. Aí, por esse gesto seu, Deus coloca em você um espírito novo. Esse espírito é capaz de compreender as Escrituras. Ele ainda é pequeno, ele tem que crescer, porque ele tem que dominar. Lembre-se que é o lugar dos valores. Agora esse espírito é capaz de acolher os valores de Deus. É o espírito recriado do homem, é o novo nascimento, tá? Então abriu-lhes o espírito para que compreendessem as Escrituras. Eles podiam abrir o espírito só assim, com a presença de Jesus? Sim, porque eles já eram batizados no batismo de João e já estavam crendo, nesse momento aí mesmo, que Jesus era o Filho de Deus e eles estavam convencidos disso pela revelação que Jesus tinha dado, né? Então abriu-lhes o espírito para que compreendesse as Escrituras, está entendido o que é o sopro, né? E disse então, assim é que está escrito, era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência, o arrependimento, e a remissão dos pecados. Você se arrepende e perdoa, se arrepende e perdoa, né? A todas as nações, começando por Jerusalém, vós sois as testemunhas de tudo isso, estava falando para ele. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Agora sim. Agora eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Está lá, profecia do Velho Testamento, do profeta Joel, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai tratar desse assunto lá, mas estava se cumprindo, ia se cumprir nos próximos dias. E ele falou, portanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Pessoal, o nosso assunto é esse aqui, viu? É esse espírito que vai descer, tá? Até agora está tudo sendo preparado para ele. O espírito recriado, capaz de guardar os novos valores, a fé fervorosa, por consciência plena da ressurreição. Tudo isso é necessário. Mas era para quê? Para que sejamos revestidos da força do alto. Isso é a essência da nova aliança. Bom, vamos em frente. Então, vimos aí a explicação paralelo dos textos que nós lemos agora, né? O primeiro de João, o segundo de Lucas e agora o texto, vamos ler o de Mateus, tá? Vamos ver o terceiro, então, a terceira versão. Mateus 28, envio e presença eterna. Ele vai falar. Aqui em Mateus já tem algumas coisinhas diferentes, mas são acrescentadas. Todas elas são importantes, né?
Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no, entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Aí ele está dizendo como seria aquela multiplicação. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Como que Jesus está conosco? É essa pessoa aí, é essa presença, aliás, em nós, a presença do Espírito Santo, que é o próprio Jesus conosco. E que está conosco até o nosso fim. E até o fim desta existência na Terra, através daqueles que estão anunciando, que continuarão anunciando. Porque virá a noite, quando não mais será possível anunciar a luz. Mas essa noite será o momento exato da segunda vinda de Cristo e, portanto, encerrado o plano de Deus. Tá? Então, ide e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, o texto de Mateus, focando no envio e nessa presença eterna. Agora, aqui até o fim do mundo, mas se estende para a eternidade, conforme Jesus revelou também na outra passagem. Né? Bom, agora vamos ver a última versão das 4, que é a de Marcos. E ele falou uma coisa também nova. Ele falou sobre os sinais. Os sinais, né? Então, e todas elas trataram do envio. Por fim, apareceu aos 11, versículo 14, está dizendo, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. E a dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O envio, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que é isso? Isso é uma palavra pesada. Quem crer e for batizado, a salvação é esse processo todo que a gente tem estudado, tem buscado e que é a essência da vida do ser humano, é a possibilidade de alcançar a eternidade. Quem não crer está sob condenação. Ou sob a condenação, como a gente viu no tema do juízo, aquela condenação eterna, o lago de fogo, ou a condenação de não estar dentro da Jerusalém Celeste, mas estar debaixo de uma lei, e isso também é uma prisão. Né? Aqui você pode, aquilo você não pode, é como se fosse uma prisão, embora seja um negócio extremamente superior a essa nossa existência, ainda assim é limitado em relação àqueles que se entregaram para se tornar novas criaturas e crescer na natureza de filho, que vai ocupar o lugar no reino eterno. Né? Então, quem crer e for batizado será esse, vai ser filho. Mas quem não crer está condenado a uma condição diferente, que pode ser a pior delas, ou pode ser essa de estar lá, mas não como filho, e sim como aquele que é súdito, está lá no reino. Né? Estes milagres acompanharão os que crerem. E aí os sinais. Né? Sinais para quê? Para apontar este caminho. Esse caminho do qual Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sinais são coisas que chamam a atenção. E como que eles acontecem? Através daqueles que estão levando o evangelho. Eles expulsarão os demônios em meu nome, disse Jesus. Falarão novas línguas. Nós vamos tratar, esse é o primeiro tema que nós vamos tratar na sequência do Espírito Santo. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então esses sinais são sinais que acontecem quando esse propósito de Deus está sendo executado, né, por aqueles que são enviados, e que chamam a atenção para que as pessoas possam perceber a veracidade daquilo que está sendo anunciado. Né? Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Então, veja só, Jesus
reassumiu o seu lugar na glória. Porém, não nos deixou sozinhos. Está conosco o tema, o assunto nosso dessa nossa nova fase do nosso estudo, que é o próprio Espírito Santo, né? Foi levado ao céu e está sentado lá. Em nós está o Espírito de Deus, que nos une ao Pai e ao Filho. Ele é um vínculo entre o céu e a terra. Nós vamos ver como isso aconteceu agora nas próximas telas, né? E aí sim nós vamos entrar no Atos dos Apóstolos, né? Agora deixamos os evangelhos, vamos entrar no Atos dos Apóstolos. É o livro escrito por Lucas, que entrevistou todos os apóstolos, né? E foi registrando. O livro do Atos, se você olhar com atenção lá, vai tá escrito lá, ele está praticamente dividido em duas partes, né? Atos de Pedro e Atos de Paulo. Você vê que esses dois apóstolos assumiram a frente de todo o processo da evangelização. Começou tudo por eles. Tiveram outros, né? Que Tiago e vários outros que deixaram algumas cartas, né? Mas todo o conteúdo maior ficou com Pedro e Paulo, né? Especialmente Paulo. E é justamente esse assunto que nós vamos tratar daqui para frente, tá? Então, o nosso tema é o Espírito Santo, o prometido de meu Pai, aquilo anunciado no Velho Testamento, lá em Joel, capítulo 3, né? Então, vamos ver alguns textos, porque agora vai ser o momento em que o Espírito Santo entra na Terra. Algumas particularidades a gente precisa entender desse momento, porque é importante para nós, tá? Atos 1, então, logo no versículo 2, diz assim: desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, mesmo Jesus falava pelo Espírito Santo, né? Depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Está falando de Jesus. A eles se manifestou vivo depois de sua paixão com muitas provas. É isso que nós vimos agora, né, no nosso assunto de hoje. Aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Então isso se estendeu, né? Aquilo que nós vimos foram os primeiros contatos com Jesus, mas foi se estendendo durante 40 dias, ele foi aparecendo. E numa ocasião, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Agora falou, vocês fiquem aí. Mas que esperassem o cumprimento da promessa do Pai, aquela promessa do envio. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, isto foi anunciado por Jesus em uma das suas últimas aparições, que ficou dentro daqueles 40 dias. Então, o que aconteceu? Foi no dia de Pentecostes, né? Então, Atos 2:1 vai dizer: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse assunto é bastante divulgado, todo mundo já conhece, mas vamos ver os detalhes, né? De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram em cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Um assunto importante, vai ser o próximo que nós vamos tratar. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então é algo que o Espírito Santo é uma interação com o Espírito, né? Ele concede, desde que você tome a decisão. Então, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. Então aqui já tem uma coisa interessante. Eles falavam em línguas, mas cada um ouvia eles falarem na própria língua. Então que som era aqueles que estava saindo deles, né? Como que seria esse som?
Então, isso é uma coisa para a gente refletir, tá? Mas vamos primeiro pensar no evento em si como um todo, né? Então, primeiro veio um vento, vento, soprou um vento impetuoso, né? Que veio do céu. Esse vento, essa fluidez do vento, a fluidez da água sempre é comparada com coisas espirituais, né? Então, o Espírito de Deus, ele se assemelha a um vento que sopra onde quer, né? Tem várias passagens que falam esses aspectos. Então, é algo assim que a gente não vê, mas que traz direção para nós, que traz alguma força em nosso favor, né? E veio do céu com esse ruído e um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram uma espécie de línguas de fogo. E eles, que se repartiu e entrou neles, né? Essa questão da língua aí é importante, é coisa relacionada com o espírito, é bem básica e bem essencial. Nós vamos ter que focar nisso aí, tá? Porque a gente vai extrair daí algo preciosíssimo para cada um de nós, tá? Então, agora, esse momento como um todo, o que significa? Está acontecendo aqui algo sem precedente. O Espírito Santo estava descendo de uma maneira diferente. O Espírito Santo já tinha estado lá na primeira aliança, já tinha se manifestado à nação de Israel por meio dos profetas. A gente já até comentou alguma coisa disso, né? Mas agora ele entrou de uma maneira assim bem violenta, vento impetuoso, línguas de fogo. Isso estava previsto lá no texto de Joel, né? Que desceria do céu como chamas, né? E por que isso? Porque esse momento, pessoal, é todo importante. Ele é extremamente importante. Sem esse espírito, nós continuaríamos sendo o que nós somos. A possibilidade de um ser humano tornar-se filho de Deus é essencial que esse Espírito Santo esteja no mundo. Mas o Espírito Santo não podia entrar no mundo. Não podia, tanto é que sem a morte de Cristo ele não estava aqui. Ele estava aqui antes, numa maneira limitada, só para uma nação, que não era uma nação que teve méritos. Era, na verdade, Abraão, que creu em Deus. Creu numa ordem de Deus a tal ponto de oferecer o filho para Deus. E a hora que ele ofereceu, ele nem chegou a consumar o sacrifício, ele ofereceu, isso justificou Abraão. Então aquele homenzinho foi justificado para que a descendência dele tivesse uma manifestação em medida desse Espírito. E esse Espírito, então, ia ser uma preparação de tudo. Esse anúncio de Jesus que só se cumpriria quando Jesus viesse em carne, morresse e ressuscitasse. Então abriria a porta e entraria o Espírito de Deus nesse mundo de maneira legal, dentro da justiça de Deus. Por aí você vê que nenhum espírito pode agir no mundo da parte de Deus porque tudo deve no mundo, o mundo foi dado ao homem e tudo pertence ao homem no mundo. Só o homem pode abrir portas, né? Então o Espírito Santo, ele agora entrou legalmente no mundo para quem? Para aqueles que creem em Jesus. Porque no pacto de aliança, Jesus pagou o preço da presença santa desse Espírito neste mundo. E esse preço foi a própria vida, né? Justificou o pecado daqueles que vão ter comunhão com esse Espírito, mesmo sem ser virtuosos, sem estarem na santidade. Eles já podem ter essa presença pela fé, justificado. Então é tudo uma questão de justiça. E esse momento, o que está acontecendo? Essa força está entrando definitivamente para ficar até a segunda vinda de Cristo, né? Então não é um momento qualquer, é extraordinário. E essa presença não é uma presença qualquer, para nós brincarmos, com o Espírito Santo está aqui, está ali, brincadeirinha. Meu, esse negócio é enorme, é gigantesco. E olha, isso também coloca a gente de alerta. Qualquer espírito
que não seja da parte de Deus, que não seja que é da parte de Deus, não está no mundo, a não ser para aqueles que estão na fé em Jesus Cristo. Para os outros, todos os espíritos que operam no mundo, e tem muitos, não são de Deus, porque estão aí de maneira ilegal. O único que desceu legalmente foi o Espírito Santo, porque um homem entrou no céu em pacto de aliança, o homem é Jesus, e depois que ele entrou no céu, então o Espírito dele desce à terra. Isso é um pacto de aliança. Esse pacto já tinha se cumprido em medida com Abraão. Por isso que o Espírito Santo estava lá, não em todos, em uma ou outra pessoa que era usado para anunciar à nação, e a nação deveria perseverar na aliança para que isso continuasse acontecendo e para que eles recebessem os oráculos, tudo aquilo que avisava da vinda de Cristo. Vocês estão entendendo como é profundo, como é grande essa história? E isso estava se cumprindo nesse dia aqui. É aqui que estava acontecendo, com essas chamas de fogo, com tudo isso, esse ambiente que mostra a importância do momento. Tá? Então, o que aconteceu aí é algo que nós temos que guardar para nós, porque acontece em nós naquele batismo, que às vezes não valorizamos, e por não valorizar, por não dar importância, por não tomar as decisões que deveriam vir na sequência, fica lá como se não existisse, e pouco pode operar, porque ele não toca na justiça de Deus, ele age segundo a justiça de Deus, e portanto, é assim que ele entrou no mundo, e ele só vai sair daqui quando Jesus recolher o seu Espírito para julgar a terra. Bom, vamos parar por aqui, a gente ainda vai desenvolver mais coisas aí, tá? E nesse mesmo tema, e vamos nos aprofundar em todas as consequências desse dia, tá? Com a graça de Deus, obviamente. Então nos colocamos novamente na presença de Deus e damos graças a Ele. Agora é momento de louvar, de agradecer. Eis que o Espírito de Deus está no mundo, eis que Ele está junto de nós, e Ele fica conosco mediante a fé em Jesus Cristo. Senhor, que esta fé seja firme, que cresça, que haja, Senhor, vida, e essa vida vem pelo Teu Espírito, que é Espírito de vida, que Ele opere naqueles que ouvem, em todos nós, e a Tua palavra cresça para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.